Você confiou. E o Brasil é um dos países que mais vacinam sua população contra a Covid-19 e um dos poucos a se preparar para produzir seu próprio insumo. Você confiou e a economia já dá sinais de recuperação, com o crescimento do PIB no primeiro trimestre. Você confiou e a produção do país não para de crescer. Você confiou e o Pronamp se tornou um programa de crédito permanente para ajudar as empresas. Você confiou e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. O Brasil cuida da saúde, recupera os empregos, recupera a economia. Os brasileiros renovam a sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Olá, pessoal! Está no ar o Cine Esporte, a quinta edição do Cine Esporte. Damos largada nessa edição hoje e vamos até o dia 20 com a exibição do filme hoje às 19 horas, presencialmente, no Centro Cultural Banco do Brasil. O projeto é patrocinado pelo Banco do Brasil e com o apoio da Granado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Nesta edição, a produção audiovisual esportiva brasileira está representada por 10 filmes e a presença internacional reúne 11 obras oriundas de diversos países da Europa e da América do Sul. Os filmes selecionados abordam diversas modalidades esportivas, como basquete, atletismo, nado artístico, boxe, futebol, snowboard, kickboxing, cricket, xadrez e automobilismo. A sessão de abertura hoje será às 19 horas com o revelador documentário Brasil na Pista, de Ernesto Rodrigues, tratado como um inédito resgate da importante participação dos pilotos brasileiros em mais de 4 décadas da história da Fórmula 1, a mais importante categoria do automobilismo mundial. O Cine Esporte é um evento audiovisual associado à FICS, Federação Internacional de Cinema e Televisão Esportiva, tradicional federação italiana sediada em Milão, que reúne os 18 mais prestigiosos festivais de cinema esportivo do mundo. O Cine Esporte é um evento audiovisual. Ao realizar sua quinta edição, o Cine Esporte segue firme no seu percurso iniciado nos Jogos Olímpicos no Rio em 2016, enfrentando os atuais desafios e abrindo novas oportunidades para a difusão da cinematografia esportiva mundial em telas brasileiras. E para ver toda a programação, entre no nosso site cineesporte.com ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook, Cine Esporte. E para começarmos, abrimos a nossa programação com um super bate-papo sobre o filme Brasil na Pista, que é o filme que abre a exibição do Cine Esporte. Nós vamos conversar com o diretor Ernesto Rodrigues e com Eduardo Correia, jornalista, autor do livro Fórmula 1, pela Glória e pela Pátria, e editor do site de automobilismo GP Total. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Nanda. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia e um abraço muito carinhoso para o Ernesto. Eduardo, você pode convidar o Ernesto para nosso bate-papo? Com muito prazer. Eu queria só fazer uma advertência prévia aqui a quem nos assiste, que o jornalista independente Eduardo Correia não veio hoje. Quem veio aqui foi um fã do Ernesto, um profissional, um colega jornalista quem eu admiro muito e há muito tempo. É um jornalista com uma extensa carreira profissional nas mais importantes redações do país, envolvido em coberturas históricas, principalmente como editor, como alguém por trás da notícia, não na linha de frente. Um professor de jornalismo também, com uma extensa carreira no Rio de Janeiro, e documentarista, com vários trabalhos relevantes,
alguns deles no automobilismo, outros fora do automobilismo. Um deles, por exemplo, é o Rio por Eles, uma série de episódios com personagens da história do Brasil. E no automobilismo ele fez, no audiovisual, a série sobre o Ayrton Senna, que foi apresentada pela Rede Globo. Isso virou um longa-metragem. E ele é um autor de livros de grande importância no campo da biografia, começando pelo Ayrton Senna, o Herói Revelado, um livro de 640 páginas com um mergulho profundo na vida e na carreira esportiva do Senna, e depois passando também pela biografia do João Avelange, o Jogo Duro, a história de João Avelange, um personagem extraordinário em vários sentidos da história do Brasil e em particular do esporte, e mais recentemente a biografia da Zilda Arnes, que morreu tragicamente no terremoto do Haiti. E agora nós temos um novo longa-metragem do Ernesto, que tem origem numa série chamada Brasil na Pista, e eu queria começar perguntando para o Ernesto que filme é esse. Bom dia a todos, bom dia a Fernanda. Agradeço muito a oportunidade de ter essa honra de abrir o festival. O jornalismo esportivo e o automobilismo agradece, em meu nome, de certa maneira. Agradeço muito as palavras generosas do Eduardo, do meu amigo Eduardo. Foi um entrevistado importante desse livro que ele acabou de citar, a biografia do Ayrton Senna, o Ayrton Herói Revelado. E, bom, tentando responder inicialmente a sua pergunta, Eduardo, eu acho que o filme primeiro foi um exercício terrível para mim de enxugamento, de concisão, de resumo, porque o desafio meu foi fazer, eu vou fazer um documentário, um filme de longa-metragem que resuma o espírito da série, uma série que tem 8 episódios de 40 minutos cada um. Então vocês imaginam qual foi o meu desafio, assim, a grande vantagem é que eu tinha muito a série na cabeça, a edição da série foi muito trabalhosa e gratificante, então eu tinha tudo muito na cabeça. Então, e eu acho que eu consegui não só resumir num bom sentido, mas também dar uma narrativa, desculpe essa palavra tem sido tão execrada, tão usada de uma maneira tão errada, mas em suma, a história do documentário não segue a mesma história da série. A série tem uma vida em si, tem capítulos que se encerram, episódios que se encerram naquele determinado capítulo. No caso do documentário, meu compromisso, meu desafio era de fazer algo que fosse atraente, que fosse, de certa maneira, emocionante, e uma história que tivesse começo, meio e fim. Então, foi isso que eu tentei, e é isso que está nas 2 horas e poucos minutos do documentário lá. Desculpe. Nós estamos falando... Vamos falar um pouquinho da série antes de entrar no longa-metragem. Você mencionou 8 capítulos, você entrevistou, se eu fiz a conta certa, 22 dos 26 pilotos brasileiros que correram na Fórmula 1. Você não entrevistou, eu vou pela exceção, já que são os números bem menores, você não entrevistou, ou não pôde entrevistar, ou não conseguiu entrevistar o Maurício Gugelmin, o Pedro Paulo Diniz, o Luiz Razia, que apesar de não ter disputado nenhum grande prêmio, esteve inscrito como piloto reserva em algum grande prêmio, e o quarto foi o Pietro Fittipaldi, que estreou na Fórmula 1 depois que a série estava concluída ou estava em fase de conclusão, né? E, além disso, entrevistou muitos jornalistas internacionais e brasileiros, estrangeiros e brasileiros, e personalidades importantes também na Fórmula 1, na trajetória dos pilotos brasileiros na Fórmula 1, como chefes de equipe, como personagens que foram marcantes na vida dos pilotos brasileiros, né?
Eu queria que, primeira coisa, a série está disponível hoje na Globoplay e em que outras plataformas? A série, né, eu digo. Isso, a série atualmente está disponível apenas no Globoplay, só no Globoplay. Ela já foi exibida pelo Canal Brasil, o Canal Brasil tem direito sobre ela, mas talvez eles exibam de novo esse ano, numa semana, ou em 2 semanas, aliás, o Canal Brasil, mas ela está o tempo todo disponível nos tais canais Globo do Globoplay, que é uma subdivisão do Globoplay, né? Ok. Então, conta pra gente um pouco como foi a produção dessa série, em que momento ela foi produzida, porque eu sei que foi antes da pandemia, né? E como você captou essas informações para depois a gente chegar na produção do filme, né? A série, Eduardo, assim, como você disse, eu já tinha feito uma série que eu tenho muito orgulho de ter feito, que é a série para o Esporte Espetacular da TV Globo, Ayrton Senna do Brasil. É uma série de 4 episódios em que eu acho que eu fechei um ciclo, assim como documentarista e como biógrafo do Ayrton Senna. Mas, ao fazer essa série, eu senti o quanto que nós brasileiros, eu digo nós, o público, a mídia, não nos demos tempo para conhecer e também nos emocionarmos e nos chocarmos, de certa maneira, com as histórias que envolvem os outros pilotos brasileiros que construíram esse milagre, que eu digo, que é essa presença brasileira nas últimas 4 décadas na Fórmula 1. Um milagre no sentido de ser algo que, como diz o Cristiano da Mata, ele diz na série, também diz no documentário, assim, esse tipo de combinação de Brasil, de brasileiro ganhando desse jeito, só daqui lá para o ano 2200, por aí e tal, para mostrar o quanto que foi uma espécie de um milagre, uma conjunção, e também o quanto que nós não tivemos tempo, paciência, e nem não demos atenção para histórias dramáticas que aconteceram com brasileiros que não foram nem o Ayrton Senna, nem o Nelson Piquet e nem o Emerson Fittipaldi, que é o pioneiro, o grande de todos, o cara que começou tudo isso. Então, a partir daí, eu falei assim, bom, eu vou começar a entrevistar essa turma de uma maneira que eu acho que eles nunca foram entrevistados. E isso, quem percebeu isso, por exemplo, foi o Burt. O Luciano Burt falou assim, nossa, eu nunca vi alguém fazer esse tipo de entrevista comigo. Foi inacreditável isso que você está fazendo e tal. Outro também foi o Pizonha, o Antônio Pizonha. Então eu vi que, assim, pela primeira vez, alguém estava querendo escutar a história deles, assim, e não perguntar para eles quem que ele achava melhor, se era o Schumacher, se era o Senna, se era o Piquet. Os caras eram geralmente meio que escada para perguntas sobre os grandes pilotos brasileiros. Então aí eu comecei a ver histórias absolutamente de cinema, assim, sem querer absolutamente comparar, pelo amor de Deus. Se as pessoas que estão assistindo essas séries que a Netflix está fazendo sobre os bastidores da Fórmula 1, eu queria ter até a montanha de dinheiro que eles tiveram para fazer isso, que eles estão tendo para fazer essa série. A minha série, guardadas as proporções, as dimensões e o foco da série, é um pouco por aí, assim, o que aconteceu no paddock, por trás, o que estava por trás ali quando o Henrique Bernoldi sentou no carro lá na equipe do Tom Walkinshaw para começar a correr. O que ele tinha que fazer, qual era a perspectiva dele. Tá? Quer dizer, então isso aí começou a gerar histórias que eu acho que são maravilhosas do ponto de vista de conteúdo, dramáticas. E aí eu fui me animando, perdão, cada vez mais, e a série foi se encorpando, né? E aí outra coisa que eu também queria, Eduardo, era buscar uma espécie de chancela independente sobre a história de cada um desses pilotos brasileiros. Então foi por isso que eu procurei meia dúzia de jornalistas respeitados de várias nacionalidades. Aliás, o único entrevistado brasileiro é o Reginaldo Leme, que eu fiz, foi uma decisão minha, só vou entrevistar um jornalista brasileiro, e aí entrevistei outros 6 jornalistas
são muito respeitados em seus respectivos países, para ver com eles o que eles acham de cada um desses brasileiros. Então, eu repassei a história de todos esses brasileiros com o David Truman, com o John, com o Michael Schmidt, o alemão, e outros, todos especializados e todos confirmando, de certa maneira, a importância e a verdade das histórias que eu conto na série. Primeira coisa, queria dizer que eu concordo plenamente com o uso da palavra milagre. O que aconteceu com o automobilismo brasileiro foi uma coisa difícil de você imaginar, mesmo para o nível dos ingleses, que tem uma indústria organizada e super forte em torno da Fórmula 1. Eu me lembro que há algum tempo atrás a Margaret Thatcher reconheceu a relevância econômica da indústria da Fórmula 1 para a economia inglesa, né? Não é à toa que a equipe Mercedes, né, é sediada e tem praticamente todas as suas decisões de engenharia e produção sediadas na Inglaterra, né? E eu também fiquei extremamente impressionado quando eu vi a qualidade dos depoimentos que foram captados por você. Eu estou chamando de depoimentos sinceros, né, onde o entrevistado simplesmente desliga o modo relações públicas, o modo assessoria de imprensa e conta o que de fato viu com os olhos. É claro que, às vezes, ele vê uma coisa com os olhos que depois pode ter uma explicação, pode ter um contexto que ele não viu, mas é muito raro você ver. Você citou o Henrique Bernoldi, foi um dos depoimentos que mais me impressionou. Eu não conheço o Bernoldi pessoalmente, tive pouco contato com ele. Aliás, não tive nenhum contato com o Bernoldi, e de repente ele diz o seguinte: eu sentava num carro e tinha de ir para a pista e pilotar um carro cuja suspensão estava quebrando continuamente, certamente por um erro de engenharia. Alguém fez algo errado na produção daquela suspensão e ela estava quebrando, e o meu chefe de equipe me obrigava a ir para a pista e arriscar o meu pescoço, como aconteceu também com o oh meu Deus, o nosso piloto que chegou em segundo lugar em Le Mans e que foi para a Fórmula Indy, que chegou aqui, conseguiu o Raul Boesel também teve situações terminantes. Outra história que me impressionou muito, o primeiro teste do Rubinho na equipe Jordan, onde ele ouviu as pessoas comentando, falando: não, esse aqui, o contrato aí com o patrocinador dele é para ele dar 5 voltas e tá ok, ou algo assim, né? Como é que você conseguiu esses depoimentos? Como se conquista a confiança de alguém que tem contratos de patrocínio ou teve contratos de patrocínio? Opa, voltamos. Quer que eu repita a pergunta? Eu queria sim, porque eu fiquei... Eu estava falando da qualidade dos depoimentos que você conseguiu, né, a sinceridade dos pilotos, e a minha pergunta é: como conquistou a confiança deles? Pelo fato de vários deles já terem terminado a carreira? Isso ajudou? Com certeza, Eduardo, com certeza. Acho que ali eles já estavam sem nenhum compromisso de relações públicas com assessoria, como você citou. Eles já estavam de volta ao Brasil, todos eles praticamente. Só o Massa, que eu peguei naqueles últimos momentos dele na Fórmula 1, que foi quando ele estava na Williams, né? E isso, obviamente, facilitou bastante a abertura do coração deles e da memória, uma memória menos vigiada e também eu acho que eles ficaram, de certa maneira, quanto mais você distancia de um episódio, mais você talvez enriqueça um pouco, você tira o lado muito pessoal e muito ali, e você tem um pouco, acho que te dá a oportunidade de refletir um pouco sobre um determinado episódio. Então, acho que isso tudo contribuiu, Eduardo, assim, o estágio em que cada um estava em suas respectivas carreiras, boa parte deles correndo na estoque, alguns sem correr, alguns nos Estados Unidos. O Bruno Senna, por exemplo, nessa época estava
era um convidado de eventos de marcas importantes, como piloto. Cada um estava numa situação, mas todos tinham em comum o fato que já não estavam mais ligados a nenhum interesse da Fórmula 1, né? Então, foi aí que eu comecei a ver histórias, eles começaram a soltar histórias, e eu também, Eduardo, eu sempre, como repórter, como jornalista, eu sempre fiquei muito carente, assim, curioso para ver o que estava por trás, às vezes, de certos episódios da Fórmula 1, né? E foi aí que eu até aproveito, talvez me antecipando uma pergunta que você vai fazer, que eu percebi o seguinte: o Brasil, além de ter sido esse milagre que eu citei, com o qual você concorda, o Brasil, quando eu digo Brasil, são os pilotos brasileiros, né? Eles conseguiram ser protagonistas de todos os episódios importantes da Fórmula 1, em todos os sentidos, negativo e positivo. A gente teve, por exemplo, o Nelson Piquet, o Nelsinho, filho do Nelson Piquet, envolvido no maior escândalo da história da Fórmula 1, que foi aquele acidente proposital dele em Singapura para favorecer o companheiro de equipe, o Alonso. Aliás, eu estava fazendo um parágrafo aqui, eu estava pensando só o seguinte, porque eu torço muito pelo Hamilton, né? Então, quando eu vi aquela situação no final do Grande Prêmio agora de Abu Dhabi, eu pensei assim, eu tive aquela tentação de como é que eu vou dizer, uma tentação ruim, mas que no fundo eu não ia nunca provar um negócio desse. Mas eu fiquei pensando, bem que o Bottas podia dar uma batida para terminar essa corrida, né? Ainda na bandeira vermelha, entendeu? Quer dizer, na bandeira amarela, ou seja, não dá aquela última volta, foi uma volta desequilibrada, porque enfim, aí nós vamos entrar em outra discussão. Mas voltando à vaca fria, eu diria o seguinte: o Brasil teve envolvido nesse escândalo, o Brasil teve envolvido num gesto do Rubinho Barrichello, no Grande Prêmio da Áustria, que foi uma espécie de um momento, de um turning point no comportamento das equipes, ou seja, quando ele foi obrigado a deixar o Schumacher a vencer aquela corrida. Então, é outro escândalo de outra natureza. A gente teve os fenômenos relacionados com a Ayrton Senna, a gente teve o Felipe Massa perdendo um título mundial por 36 segundos, numa situação muito semelhante à que deu o título ao Verstappen no domingo passado. A gente teve histórias desculpa a palavra, de sacanagens homéricas, assim, o piloto como o Henrique Bernoldi sendo obrigado a não se classificar para uma prova, entendeu? A gente tem o Roberto Moreno sendo massacrado pelo Flávio Briatore, que foi um mafioso, uma pessoa que um dos jornalistas, o Joe Saward, chama de câncer na Fórmula 1. Então, isso... O incidente do Nelsinho Piquet, o lamentável incidente no qual o Nelsinho teve envolvido lá em Singapura, pelo menos teve esse benefício de extirpar esse câncer da Fórmula 1. Eu concordo também que o Briatore é assim a essência, né, o néctar do que há de ruim no esporte contemporâneo. E uma das maiores vítimas dele foi o Moreno, numa história que é muito tocante, que está na série e que está também no documentário. O Moreno é um dos exemplos assim, de um piloto veloz, muito veloz, mas que estava no carro errado, na hora errada, entendeu? Diferentemente de outros pilotos. Mas eu acho que no proveito de quem está nos assistindo, é importante a gente continuar nesse tema que eu chamei aqui na minha pauta de Mar de Histórias, né? Lembro de uma coleção de contos que era editado, se não me engano, não lembro mais quem editava, mas era um mar de histórias com contos de autores brasileiros e do exterior. Ernesto, não raro essas histórias que você captou para a série, que vão para o longa-metragem também, levaram os pilotos às lágrimas. São histórias que são surpreendentes pela sua veracidade. Na maior parte dos casos são histórias tristes, digamos assim, e histórias muito humanas também, né? Por exemplo, o Raul Boesel
contando da luta dele para superar o próprio medo, para fazer com que um carro rodasse mais rápido do que era possível, como aconteceu com ele em Jacarepaguá, desculpem, não lembro o ano, para se classificar para largar no Grande Prêmio do Brasil, que foi um feito ali talvez maior do que os pilotos que conseguiram terminar a prova no pódio, porque e ele conta isso como uma... Eu queria te perguntar o seguinte, das histórias que você ouviu, quais que tocaram pessoalmente de uma maneira diferenciada, né? Nesse mar de histórias que é a série, que é o longa-metragem? Olha, eu diria, você citou dois exemplos muito bons. Agora, o Moreno é protagonista de duas histórias absolutamente cinema puro. Quer dizer, a história dele do dia que ele teve a chance de substituir o Nigel Mansell. E era um tempo que os carros não tinham as facilidades mecânicas que existem hoje. Então, eram os carros turbos, pesadíssimos, e tinha uma direção que era muito pesada. Então, a história do Moreno contando como ele não conseguia ser rápido todo o circuito de Zandvoort, na Holanda, e como isso foi um tombo assim, definitivo quase na carreira dele, é muito emocionante. E também uma história que é um pouco de contraponto com essas histórias tristes que você mencionou e que eu concordo, que muitas delas são tristes, mas são humanas. É o contraponto também com o Moreno, que foi aquele segundo lugar dele fantástico, em que ele fez uma dobradinha com o Nelson Piquet no Grande Prêmio do Japão de 1980. Está desafiando a minha memória. Espera aí, foi 92. Isso. Ali é o seguinte, eu posso estar errado no ano, mas vamos lá, todo mundo lembra Eu estou conferindo. Mas a história, eu me considero uma pessoa razoavelmente bem informada sobre Fórmula 1, desde, pelo menos no que diz respeito ali às décadas de 70, 80 e 90, depois eu me afastei um pouco, mas assim, eu não sabia do que estava por trás dessa história, que já era fantástica, que é como que o Moreno conseguiu aquele lugar na Benetton. Quer dizer, eu sabia que ele tinha sido chamado para substituir o piloto, o Alessandro Nannini, que era o segundo piloto que tinha sofrido um acidente de helicóptero, que literalmente perdeu o braço no acidente de helicóptero. 1990, Ernesto. 90, então errei, exatamente, não 92. Erramos. Obrigado, erramos. Mas, em suma, o que importa ali é o seguinte, como que o Moreno chegou e em que circunstância que ele foi escolhido para ir para o Japão, para substituir o Nannini, e que tipo de situação que o John Barnard, eu não vou cantar a piada aqui não, porque senão eu fico contando a história toda, mas que tipo de situação que o John Barnard, que era então o diretor técnico da Benetton, teve que enfrentar para manter a escolha dele, do Moreno, como o piloto que ia para o Japão para substituir o Nannini e correr ao lado do Piquet. Entendeu? E eles acabaram fazendo o primeiro e segundo lugar na corrida, inclusive, em que o Ayrton Senna foi campeão mundial, né? Que foi quando o Ayrton Senna, o Mansell saiu fora no final da reta e o Senna... Não, desculpa, foi 90, desculpa. Foi na corrida em que o Senna foi bicampeão, em que ele botou o Prost para fora, naquela controvertida manobra no final da reta de Suzuka, em que o Ayrton simplesmente não aliviou, continuou apertando, ele mandou a Ferrari, ele e o Prost foram lá para a caixa de brita, e isso aí deu o título para o Ayrton. Uma situação muito parecida com o que se desenhava, inclusive, nesse último final de semana, que era que batesse, o Verstappen, se batesse, ele era campeão, se os dois estivessem fora, né? Então, no final dessa corrida, acontece essa coisa sensacional, que foi essa dobradinha de dois amigos de infância, Piquet e Moreno. Então, quer dizer, o Moreno foi um grande personagem. Como é que eu vou dizer? O Boés é um grande contador de história. E aí, nessa hora também, Eduardo, vale muito a capacidade, a prosódia de cada um, vamos dizer assim, né? Como é que as pessoas contam as próprias histórias. Então, tem alguns pilotos
que contam, às vezes são protagonistas de histórias sensacionais e não sabem contar direito a história. Um exemplo disso, com todo respeito, é o Rubinho Barrichello, que tem uma fluência absurda, já vi ele falar inglês, ele dá entrevista em inglês, ele parece que quando ele vai falar com ingleses, ele é outra pessoa. No Brasil, ele às vezes, hoje, atualmente, ele melhorou muito. Ele tem até um site, uma conversa que ele faz com o Reginaldo, que é muito interessante, que é o Batendo Roda, né, que ele faz com o Reginaldo todo depois das corridas. O Rubinho, na minha opinião, melhorou muito na capacidade de se expressar. Mas, assim, o Boésio foi um grande contador de história. O Moreno contou muito bem as histórias dele. Bernoulli. O Ricardo Rosset, que foi um piloto com uma passagem não muito pequena, mas que tem uma capacidade de olhar o mundo em que ele está. Quando ele conta, por exemplo, como é que ele fez assim, não, eu não vou sair na última corrida da minha vida de Fórmula 1, eu estou com uma dor aqui que eu não consigo. Aí mandou os caras aceitou que os caras da equipe fizessem 3 injeções nele para ele poder aguentar a dor para correr para participar da última corrida, entendeu? Então, e ele contou muito bem essa história. O Nelson Piquet, que é um capítulo à parte, é uma pessoa que eu admirei muito, mas que mesmo assim, com o tempo, acho que não fez muito bem para o Nelson. Ele foi ficando uma pessoa azeda, uma pessoa ressentida, um cara que tinha um senso de humor maravilhoso, que era um sacana, mas ele foi trocando um pouco de sacanagem por cinismo ressentido. Isso para não falar das besteiras públicas que ele fez. Eu endosso cada palavra sua, inclusive nos tempos verbais. Eu também admirei muito Nelson Piquet durante a maior parte da minha vida, mas... Eu era piquetista, no sentido Eu também. Eu era piquetista, mas não aquele piquetista da baixaria, de ficar contando, inventando história, passando para frente história. Exato. Nada disso. Eu era piquetista de admirar o piloto. Pela postura na pista, pela postura na competição. Exato. E aí é o seguinte, a entrevista do Nelson vale um documentário à parte, sinceramente. Porque, e aí que eu quero dizer, primeiro eu quero fazer um grande agradecimento público aqui ao Reginaldo Leme, que é meu amigo, que foi quem conseguiu convencer o Piquet a me receber em Brasília. Que é muito difícil de dar entrevistas, e quanto mais formais as entrevistas, pior é. Exato. Aí o que aconteceu? Eu fui para Brasília, assim, eu vou pegar o Piquet, que já estava naquela época muito, não sei quem não entende nada de Fórmula 1, não sei o quê, falando um monte de coisas, assim, absolutamente irresponsáveis, né? Então, me referindo só à Fórmula 1, tá? Não estou falando do Piquet ser político brasileiro, que, nossa, aí não dá nem para comentar. Mas, em suma, aí, a minha expectativa é que eu vou chegar no Piquet e ele vai começar a fazer aquela sacanagem dele. Aí o que aconteceu? Foi exatamente o contrário, Eduardo. O Nelson estava num dia que eu não sei. Primeiro mostrou aquela coleção maravilhosa de carros e motos que ele tem na mansão dele lá, de Brasília. Igualzinho um menino, assim, parecia um garoto mostrando os brinquedos. Assim, olha esse aqui, olha essa moto, olha esse carro que eu comprei, não sei o que, uma Kombi, que ele botou um turbo, a Kombi tem mais de 220 cavalos, umas coisas assim maravilhosas. Primeiro ele me deu assim, um banho assim, da paixão dele por carro e tal. Aí sentamos na sala da casa dele e fizemos uma entrevista que eu não acreditava. Eu não acreditava quando eu via a maneira como ele estava ponderado, sem perder o senso de humor, mas sendo muito reflexivo. O que ele conta sobre o que aconteceu no acidente dele em Imola, quando ele deu aquela pancada em 87, e o que aconteceu com ele, como que ele enganou a Fórmula 1 inteira, fingindo que não estava acontecendo nada com ele, a maneira como ele descreveu, desde o momento em que ele acordou lá em Imola, sem saber onde estava, literalmente, depois que ele deu a batida, até o que ele foi fazendo, que era continuar disputando o campeonato com o Nigel Mansell, mesmo sabendo que estava mais lento, que não conseguia disputar a curva com o Mansell. Então, a maneira foi um presente do céu, isso também, um presente do Reginaldo Leme para mim. Ou seja, uma entrevista que eu tive que parar de fazer, você ter uma ideia. Não foi o Piquet que falou assim, agora chega. Foi assim, porque ele começou a contar.
E eu, inclusive, fiz um corte, assim, ó, Nelson, não queria te incomodar muito, então eu não quero falar da sua vida de piloto. Fórmula Volkswagen, Fórmula Super B no Brasil, quero nada Fórmula disso. 3, que foi uma carreira extraordinária, né? Exatamente. Agora, eu quero pegar você a partir do momento em que você sentou no Fórmula 1 a primeira vez. E aí ele começou a contar. Então, foi uma das grandes... Eu repito, é tanto uma entrevista, é um documentário, um filme à parte, que eu penso seriamente em pegar só a entrevista dele e, se alguém topar o projeto de comprar as imagens, os direitos de imagem, eu fazer, porque é sensacional. Foi muito... E aí ele contou uma das histórias maravilhosas, é como que ele descobriu aquela história de uma coisa que hoje se incorporou à Fórmula 1, que é aqueles cobertores de pneu, o aquecimento dos pneus, que hoje é uma rotina e super sofisticada do ponto de vista de como é que coloca, temperatura que põe. O Nelson inventou isso na Fórmula 3. Tem regulamento técnico para isso. O cobertor precisa ter determinada temperatura máxima. E a maneira como o Nelson conta a primeira vez em que ele usou isso e que deu certo, que está na série, é sensacional. A corrida de Fórmula 3 que ele ganhou. Entendeu? Em suma, foram entrevistas em que eu acho que os pilotos abriram o coração. Primeiro, porque eles não tinham mais satisfação de a mais ninguém. E, modéstia à parte, porque eu também falei assim, olha, eu estou aqui para interessar sobre a sua vida, não é sobre quem é quem, se o Schumacher, o Jim Clark, nada, eu quero é você. Qual é a sua história? Entendeu? E, Ernesto, eu gostei muito também do depoimento do Emerson. O Emerson é bom de entrevista, a memória dele flutua um pouco, mas o Emerson é bom de entrevista, mas você conseguiu tirar dele, seja pelas informações e seja pela simpatia que o Emerson sempre esbanjou, você conseguiu tirar dele também mais do que a gente já tinha visto ou ouvido do Emerson. Pois é outra entrevista que me dá muito orgulho, porque a gente sabe, o Emerson é chorão, né? Quer dizer, ele é chorão. Né? Como o Moreno também, né? Como o Moreno, né? Mas, assim, foi além do chorão, entendeu? Eu acho que a maneira como ele contou o episódio das Grandes Prêmios da Itália, com o Jochen Rindt, por exemplo, quando ele escapou de morrer, de certa maneira, no carro, né? Ele bateu o carro no treino e aí, por isso, ele não pegou o carro que matou o Jochen Rindt no dia seguinte. Entendeu? E certamente o acidente do Rindt teve uma origem mecânica. Mecânica, exatamente. Não foi falha do piloto, não tinha ninguém perto. O carro quebrou e ele perdeu o controle do carro. Parabólica, exatamente. Provavelmente quebrou o freio dianteiro dele. Isso. A maneira como ele conta aquela corrida absolutamente suicida que fizeram em Montjuïc, na Espanha, no parque de 74. Naquela corrida em que morreram 5 pessoas, que o Rolf Stommel quase morreu também, um piloto, a maneira como ele saiu da corrida para não correr disputar aquela prova. Então, concordo contigo, o Emerson, em vários momentos, ele foi além do que eu esperava do ponto de vista de detalhamento e tal. Foi muito legal. E a simpatia dele também, né? Eu acho que você o colocou à vontade de um jeito que mesmo ele, que é bom de entrevista, foi especial. Há uma coisa que eu não sei, só desculpe, isso está na série, não está no documentário. Mas no início da série, eu botei valendo, você vai se lembrar, eu dizendo, assim, estava o Emerson enquadrado, e eu comecei a falar com ele assim, Emerson, participaram dessa entrevista, aí eu comecei a citar o nome de todo mundo que participou daí. Eu fiz questão de citar o nome dos 22 pilotos, dos 21 pilotos e dos jornalistas. E aí, na série, você vai vendo, ele ficou no primeiro momento assim, me olhando, e à medida que eu ia falando o nome das pessoas que deram entrevista sobre ele vai dando um sorriso de gratificação nele, que é uma coisa que me deu muita alegria, porque ele foi ouvindo, né? Aí eu fui falando, eu ouvi fulano, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa, não sei o quê, papapá, Jack Stewart, não sei o quê. Aí no final ele está assim, ele fala assim, bacana, né? Ele faz assim, bacana, né? Absolutamente maravilhoso, entendeu? Isso infelizmente,
eu tive que cortar, porque o documentário tinha que caber, tinha que ser... Eu já estourei muito tempo no documentário, com 2 horas e poucos minutos, entendeu? E se você pegar aqui, cada episódio tinha 45, da série de 8, você imagina o tamanho do corte da minha navalha. Então, Ernesto, o Lucas, meu querido amigo, companheiro do GP Total, corrige aqui, a Montjuïc foi em 1975, não sim, em 1974. Ernesto, agora me fala um pouquinho, eu não sei quantas horas de vídeo você captou para a série tem cerca de 6 horas, né, na somatória dos episódios, não sei quantas horas tem o filme. Me conta como a série virou o longa-metragem. Não, é porque é o seguinte, eu já tinha feito isso em relação à série do Ayrton, que eu fiz uma série do Canal Brasil chamada Ayrton Retratos e Memórias, que eu aproveitei de uma maneira muito parecida com essa da série Brasil Pista, eu aproveitei todo o material que eu captei, porque no caso dessa série do Ayrton, que eu fiz com uma coprodução com a TV Globo, eu entrevistei cerca de 60 pessoas. E aí tinha muita coisa falando sobre o Ayrton, muita gente falando que não coube nos 4 episódios que foram exibidos no Esporte Espetacular. Então, o que eu fiz? Eu peguei, transformei essa série, transformei esse material todo numa série que ficou até pouco tempo no Canal do Brasil, atualmente está na TV Brasil, tá? A TV Brasil comprou os direitos de exibir por um tempo aí. O Canal Brasil continua com o documentário Ayrton, Retratos e Memórias, que também está no Now, tá? Mas, em suma, só para... O que eu fiz? Eu peguei esse material todo do Ayrton, transformei em 10 episódios em torno de 30 minutos, 26 minutos cada um. E aí, quando eu terminei todo esse trabalho da série, eu falei assim, tem gente que vai ver uma série de 8 episódios sobre o piloto brasileiro e vai fazer, porra, me poupe, né? Não vai ter paciência para ver, porque não sabe. Talvez esteja achando que vai ser aquele monte de historinhas assim, eu ganhei, eu perdi, eu larguei, não é bem. Quem assistiu a série sabe que ela é uma série muito mais de bastidores do que... Eu uso cenas de Fórmula 1, tá? Cenas históricas. No total, eu usei 42 minutos de imagens da Fórmula 1, imagens que eu tive que escolher, que eu tinha um limite, então eu tive que escolher assim, por segundo, assim, cada momento que eu pude usar. Então, o que eu fiz? Aí eu peguei... eu falei, não, eu vou fazer uma versão para quem não tenha tanto apetite para a Fórmula 1 e que possa se interessar. Então, foi isso que eu fiz tanto para o caso do Ayrton, que virou um filme também, um documentário, e que eu fiz para essa série, que é o que nós vamos ver hoje na abertura do festival, que me dá muito orgulho. Ernesto, vamos fazer um parênteses aqui na sequência de perguntas, vamos voltar para o passado. Conta um pouco da sua ligação com o automobilismo. Você trabalhou um pouco profissionalmente com o automobilismo, mas pelo que eu sei, me corrija, por favor, foi comparativamente pouco na sua carreira. Você tratou de jornalismo político, econômico, internacional. Inclusive, trabalhou no exterior. Mas a sua ligação com o automobilismo é antiga. Você acompanha há muito tempo, né? Me fala um pouquinho, por favor. Olha, Eduardo, a minha ligação precede a descoberta que eu podia ser jornalista, para você ter uma ideia. Eu quando entrei na Faculdade de Comunicação em Belo Horizonte, no século passado, eu não... A gente, pelo menos, foi vacinado primeiro, Ernesto. Tem suas vantagens a gente ser antigo. Exatamente. Eu entrei na faculdade e eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer na vida, tá? Mas naquela época eu já acompanhava, já era apaixonado por Fórmula 1. Então aí está a explicação um pouco. E eu tentei ser piloto também. Só que Opa, isso eu não sabia. Eu disputei 7 corridas, mas com Fusca. Eu fiz preliminares. Fiz preliminares do Nelson Piquet, o Piquet na Super V, e eu fiz nos anos 70, e eu participei de corrida de estreante novato, pilotando um Fusca. Chegou a pilotar em Interlagos? Sim, claro. Provavelmente eu assisti alguma corrida sua, porque eu assisti, eu acho que quase todas as corridas de Fórmula Super V do Piquet aqui no Brasil. Eu costumo dizer que assim, o meu balanço, o meu repertório não é de todo, digamos,
constrangedor, que é o seguinte: essas corridas de estreantes novatos, você se lembra, elas tinham, em média, às vezes, 30, 40 carros. Ou mais. Era uma guerra. E eu corri numa época em que os carros de ponta eram os Passat, Volkswagen, e também disputando o velho Dodge 1800. Lembra do Dodginho 1800? Dodginho. Então, aí tinha também Brasílias, Corcel e Fuscas. Então, era uma média de 8 Fuscas nesse contingente, nesse grid. Então, nessas 6 corridas, eu tirei 2 segundos, 2 terceiros, 3 segundos e 1 primeiro lugar, entre os Fuscas. Olha. Mas isso, depois acabou o dinheiro, aí eu resolvi fazer a comunicação. E aí, assim, eu tenho um lado também de jornalista, e você tem toda a razão. Minha carreira nunca foi de automobilismo. Eu, como jornalista, nunca fui um especialista assim, nunca fui um jornalista de automobilismo, nunca fui. O máximo que eu conseguia, e por causa da minha paixão, era participar da equipe de cobertura do Globo. Eu era da geral do Globo, eu cobria a cidade, depois fiz política, cobri política no Globo. Então eu conseguia pedir lá, pelo amor de Deus, para o Celso Tiberê ou para o editor lá, me dá uma credencial para eu participar. Eu faço matéria, eu não vou só assistir e tal. Aí, por conta disso, nos anos 80 ali, eu participei e fiz coberturas. Mas depois disso, nunca mais, a não ser quando, depois de passar pela PUC, para Brasília, Jornal do Brasil, Veja, Isto É, e entrei na TV Globo, comecei lá nos telejornais, depois fui para o Globo Repórter, e aí, em 88, mais uma vez, a paixão se juntou à segunda paixão da minha vida, a segunda na ordem de entrada, vamos dizer assim, né? Eu me apaixonei pelo jornalismo e pelo telejornalismo. Então, quer dizer, em 88, eu tive a chance de juntar as duas paixões de novo. Então, como na TV Globo, na redação da TV Globo, tinha pouca gente que entendia de Fórmula 1, além do Galvão e do Reginaldo, eu propus um Globo Repórter sobre um tal de Ayrton Senna, que ia ser campeão naquele ano. E aí fiz um Globo Repórter, que foi muito legal, que coincidiu com a conquista do título, né? A gente viajei, fiz as corridas. Foi meio frustrante, porque eu fui fazer a conquista do título em Portugal e na Espanha, quando se esperava que o Ayrton não rolou nem em Portugal e nem na Espanha, foi só no Japão. Eu não fui para o Japão, mas aí voltei para o Rio e fiz tudo prontinho. E ficou um Globo Repórter emocionante e tal. Então, é o seguinte, a partir daí, enquanto eu estive na TV Globo, eu era geralmente convocado. Então, não por outro motivo, eu trabalhei muito quando Ayrton Senna morreu, tanto no Fantástico daquele domingo, quanto no Globo Repórter, que foi exibido naquela semana, na véspera, no dia do enterro do Ayrton, né, em São Paulo. Então, quer dizer, a minha carreira jornalística não tem nada a ver com o que eu fiz como jornalista sobre automobilismo. E aí é uma coisa muito importante que eu queria falar, Eduardo. No mundo de hoje, quanto mais a gente avança no sentido da tecnologia e o progresso humano, eu acho que hoje é vantagem você só escrever sobre aquilo que você conhece bastante, muito. Então, nesse sentido, foi muito bom para mim eu me dedicar jornalisticamente na TV Globo e depois de sair da TV Globo a um assunto que eu tinha um conhecimento, digamos, acima da média, entendeu? Como jornalista. Então, isso foi muito bom. Então, a minha carreira, a minha relação com o automobilismo, fora as corridas lá de Interlagos, foi isso. Eu sempre gostei. Na Globo, acabei sendo uma espécie de é o cara que entende Fórmula 1, chama ele aí. Então, eu estava sempre sendo convocado para quando tinha alguma demanda de Fórmula 1. E depois que eu saí da TV Globo, eu, assim, com o apoio do João Pedro Paes Lemes, que era então diretor de esporte, a gente fez um projeto maravilhoso, foi esse do Ayrton, que a gente fez, ficou 2 meses viajando. Eu lembro que eu fiz um texto em que com 64 participações, em televisão você tem aquele stand-up, né, que a gente chama de passagem, quando o repórter aparece diante da câmera falando alguma coisa. Eu roteirizei 64
4 entradas para o João Pedro Paes Leme para 3 programas diferentes. Uma série do Esporte Espetacular, uma série do Jornal Nacional e uma série e um programa do Globo Repórter. Isso já em 2004. Aí depois, em 2014, eu fiz essa série que eu me referi agora, que foi a série que gerou esses filhotes que geraram o Ayrton Retratos e Memórias. Então, eu passei a ficar muito, assim, um produtor de conteúdo relacionado ao automobilismo brasileiro, mas muito mais pela minha paixão, porque a minha carreira jornalística é outra história, entendeu? Eu continuo com ela, entendeu? Estou atualmente fazendo um trabalho de 2 anos, estou escrevendo um livro sobre a história da TV Globo, dentro daquela linha que você deve se dedicar àquilo que você conhece um pouco. Então, como eu trabalhei lá quase 20 anos, então é o meu projeto atualmente editorial e literário, não tem nada de filmagem. Livro. Então, falei muito, mas tentando explicar isso. Ernesto, você falou da sua paixão pelo jornalismo, que é minha também. Eu sou extremamente orgulhoso da profissão de jornalista e do que ela significa. E você tem um trabalho que eu não citei no começo, e peço desculpas por isso, e que é muito emblemático da sua paixão, que é o documentário Conversa com JH. E eu recomendo vivamente aos jornalistas que vejam esse documentário, onde o Ernesto conta do embate que ele teve, basicamente, para aprovar a biografia que ele escreveu do João Havelange, com o próprio João Havelange, obedecendo a uma legislação que torna isso necessário. O Ernesto fez isso para cumprir uma necessidade legal, que poderia, inclusive, determinar a proibição da circulação do livro, como certamente muita gente lembra do caso da biografia do Roberto Carlos. E que é uma legislação que merece ser discutida em muitos sentidos, e o Ernesto cumprindo essa obrigação legal, mas, mais do que isso, cumprindo uma obrigação para consigo mesmo, foi ao João Havelange, no momento em que o João Havelange já tinha muita idade, talvez até mais de 90 anos, né, Ernesto? E teve lá um embate titânico com ele, e, além de contar isso, ele expôs essa opinião dele, essa determinação dele de fazer essa aprovação a jornalistas extremamente críticos à postura dele, que foram, inclusive, numa situação que me pareceu demonstrar uma diferença de maturidade profissional entre o que o Ernesto e pessoas que pensam como ele, que consideram que o jornalismo é uma parte da sociedade, mas não é a maior parte da sociedade, e esses outros jornalistas, pessoas famosas, pessoas de renome, que tiveram um viés crítico e, na minha opinião, menos maduro. Eu recomendo vivamente Conversa com o JH. Ernesto, caminhando aqui para o nosso encerramento, o que o seu filme, o que a sua série mostra, na minha opinião, é uma Fórmula 1 do passado. Eu não sei se você concorda com isso. Se concordar ou se discordar, o que mudou na Fórmula 1 do tempo desses brasileiros, ao tempo atual? Olha, Eduardo, primeiro só fazendo uma pequena menção ao Conversa com o JH, algumas considerações importantes ao filme que você citou. Primeiro, eu tenho o orgulho e sou muito agradecido ao Antônio Leal, que é o organizador desse festival, que exibiu o Conversa com o JH no Cinefute, que é o outro festival que ele organiza há muitos anos. Então, esse documentário foi exibido lá. E só para uma pequena ajuste aí em termos de informação. Eu não fui para cumprir uma legislação. Eu fui, naquela época, vigia aquela lei que nos tornava o Brasil igual à Coreia do Norte, assim, do ponto de vista de o direito que as pessoas tinham de embargar a biografia. Então, eu estava preocupado com isso. Mas, na verdade, o que eu fui fazer com o Havelange foi cumprir a palavra que eu tinha assegurado a ele de
mostrar para ele, mas deixando claro que desde o começo que eu seria o autor final, quer dizer, ele poderia falar o que quisesse sobre o que eu escrevi, mas que a palavra final sobre o livro era minha. E aí deu a confusão e o drama que o documentário mostra muito claramente. E eu quero dizer que esses 3 jornalistas, até você criticou ele, eu respeito e tal, eu acho que são visões diferentes, um deles até, todos os 3 são grandes amigos meus. Não é uma crítica, é uma observação. Sim. Óbvio que eles... O Jorge Moura, por exemplo, hoje é um roteirista importante da TV Globo. O Ricardo Pereira está comigo até no projeto desse livro da TV Globo, e foi também executivo do jornalismo da Globo, foi editor do Jornal Nacional e tal. E o Geneton Moraes Neto, que foi um grande amigo meu, que nos deixou há algum tempo, que também, eu concordo um pouco contigo, que a visão do Geneton, uma visão um pouco, como é que eu vou dizer, é um radical, eu diria, em relação àquele manifesto. Eu concordo contigo. Mas ali, assim, estava todo mundo ali, e eu achei que foi muito bom ter não, e você foi buscar os contrários, né? Você não queria que ninguém concordasse com você. Não queria ninguém levantar na bola para mim, exatamente. Bom, mas voltando à Fórmula 1, eu acho o Eduardo, é o seguinte, primeiro, eu acho que, do ponto de vista humano, não mudou. Humano, o que eu quero dizer isso? As emoções, os interesses, a moral, a ética, está tudo ali, do mesmo jeito. E esse final de campeonato mostrou isso. Quer dizer, você tem ali o Hamilton com o perfil dele, o Verstappen com o perfil dele, a controvérsia, e você tem o que a Netflix tem mostrado nos últimos anos, que é o bastidor, que, de certa maneira, vamos observar mais a história desse tal de Ocon, Esteban Ocon, por exemplo, um piloto da Alpine atualmente. Alpine. Aí você vai ver a história dele, tem coisas emocionantes, tem isso, mas do ponto de vista, continua sendo um esporte que envolve pessoas, envolve paixões humanas, que mostra os limites éticos e morais, e também os limites e o talento das pessoas. Tá tudo, isso aí é a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa como no tempo do Ayrton, com o Mansell, com o Piquet, a mesma coisa do tempo do Emerson, com o Jochen Rindt, com o Jack Stewart, com o Ray Regazzoni, todo mundo. O que muda é o tipo de esporte, assim, o tipo de primeiro a organização. Está muitíssimo mais organizado. Eu não tenho a menor nostalgia, viu, Eduardo? Não tenho a menor nostalgia. Eu lembro com muito prazer, com muita alegria, dos momentos emocionantes da Fórmula 1 dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 70, mas a Fórmula 1 atual está absolutamente arrebatadora, entendeu? E hoje, outra coisa, mudou muito a maneira como você acompanha o esporte. Nós somos do tempo que o Grande Prêmio da Itália era transmitido com 3 câmeras. Uma ficava e olhe lá. Uma ficava assim, aí eu apontava o carro lá na saída da parabólica, vinha vindo aquele pontinho preto assim, e o Luciano Vale lá, você não via nada. Hoje você tem on-board camera em todos os carros, na virada, câmera para frente, câmera para trás, você tem o áudio com as equipes. É um espetáculo maravilhoso, entendeu? Então, assim... Os câmera car, né? Com todos os carros, você pode acompanhar a corrida de dentro de qualquer um dos carros que larga. Essa é a grande mudança. Por exemplo, eu lembro de uma história que o Boni fala assim, eu não transmito tênis, porque tênis, na época que ele não transmitia, não dá para ver a bolinha. Ele tinha razão, entendeu? Quando a TV não era digital, e as TVs eram todas pequenas, tudo 14 polegadas, você não tinha o que mostrar numa partida de tênis para dar qualidade da imagem. Hoje não. Hoje você mostra tênis e você vê. Você tem a câmera que busca o detalhe. Então essa diferença é fundamental na Fórmula 1. E também mudou o tipo de skill, o tipo de habilidade que se exige do piloto. Antigamente se exigia, como é que eu vou dizer, mais bravura, mais inteligência ocupacional, vamos dizer assim. E hoje
o que se exige muito mais, né, uma espécie de disciplina metodológica, assim, piloto. Eu estava vendo o Rubinho falar ontem, por exemplo, que o Rubinho estava nesse site dele com o Reginaldo, comentando muita coisa, e ele falando que, às vezes, no cockpit, ele recebia a seguinte ordem: posição 57. Isso durante uma corrida. E ele com os caras na caixa de câmbio dele aqui, e o cara da Ferrari dizendo assim, posição 57. Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, no botão de cá do volante, ele tinha que fazer 1, 2, 3, 4, 5. Depois, no botão do lado direito, aqui, falava 5 de 50. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí dava Enter. Imagina isso, cara. Você fazer isso com um cara querendo te passar a 250 por hora numa freada. Dentro de um capacete, um macacão, exatamente. A trepidação do carro, o barulho. Então, o que se exige hoje é uma espécie de inteligência, menos bravura, mais inteligência, menos capacidade física e mais experiência em jogos de computador, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu acho que enquanto existir um ser humano sentado nessa barata, entendeu? E outro ser humano querendo chegar na frente dele, vai ser sensacional, eu acho. E outros seres humanos construindo esse carro, né? Sim, que eu aprecio também o desafio técnico. Exatamente. Nanda, temos mais alguns minutos, 2, 3 minutos para umas perguntas finais? Temos sim, pode ficar à vontade. Ernesto, e o Brasil nesse novo cenário? Você tem esperanças que a gente volte a ser protagonista na Fórmula 1? Olha, sinceramente, Eduardo, eu acho que a gente... Até porque, assim, ninguém destrói uma tradição, né? Quer dizer, hoje nós temos mesmo a gente não tendo pilotos atualmente na Fórmula 1, a gente tem... Por exemplo, a gente tem na Stock Car meia dúzia de ex-pilotos de Fórmula 1. Tá? Então, nós temos um padrão hoje, para dizer, fulano é um grande piloto, diferente do existente, por exemplo, no Uruguai, na Colômbia, ou na própria Argentina. Na Argentina. Com toda a tradição, né, do automobilismo argentino. Num país europeu qualquer, na Holanda, sem ser Itália, entendeu? Quer dizer, então, nós temos uma espécie, a barra, né, como se fala, né, tá aqui em cima, do ponto de vista de perceber o talento. Então, por esse lado, eu tenho esperança de que surja um piloto brasileiro a qualquer momento. Por outro, eu acho que é um incógnito saber se ele vai chegar no momento certo. Nós já tivemos aí o Sérgio... Serginho, o piloto da... Tá na Fórmula 2, eu não... Desculpe, me fugiu o nome dele também. Esqueci o nome dele. A idade. Desculpem. 7 câmaras. 7 câmaras, exato. Tem sempre um delayzinho. A gente está velho, mas passa o delay. A gente é vacinado primeiro, tem suas vantagens. Mas, então você tem o Sérgio, tem o Drogovic, que está aí tentando uma posição. Ou seja, o padrão vai ser sempre muito bom, eu acho. Nesse ponto a gente tem... É como você fala assim, um país que já teve Pelé, Garrincha, Ronaldo, Neymar e tal, não é qualquer um que vai chegar aí, né, e ser um craque, né? Então, quer dizer, o chamado material humano a gente tem. Resta saber se a gente vai ter chance de, primeiro, de ter grana, alguém ter grana para entrar numa equipe competitiva, e aí depois vem outro desafio, que é esse que é muito mais difícil. A equipe certa, na hora certa. Tá? E como é que eu vou dizer? Agora, essa tempestade, no bom sentido brasileiro, acho que nunca mais acontece. Você falou em hora certa, um exemplo de piloto certo na hora certa foi o Emerson na Lotus, e um exemplo de piloto certo na hora errada foi o Moreno na Lotus. O Moreno na Lotus. 2 provocações para terminar. Hamilton igual a Senna e Verstappen igual a Piquet? O que você acha? Não, eu acho não. Primeiro, eu acho o seguinte, Eduardo.
O Hamilton é ao concurso, eu acho. Não tem aqui, o que ele conquistou em diversas. Inclusive é o seguinte: o ocaso, inclusive, devolveu, tirou, de certa maneira, tirou. Muita gente fala assim, pô, mas o Hamilton nem ganhou aquele título lá em Interlagos, em cima do Massa, caiu no colo dele. Ok. Agora ele acabou de perder uma. Então, quer dizer, desconta o que o ocaso fez com ele de bom em 2008, se não me engano, e de ruim agora, domingo passado, ele continuará sendo um fenômeno. Assim, do ponto de vista. Os números não mentem. Os números não mentem. Eu ouvi um cara nesse site, não vou falar quem é não, mas um participante lá da conversa do Rubinho lá com o Reginaldo, ela dizendo que achava que o Hamilton era um bom piloto e tal, e que ele sempre foi beneficiado por carros bons e tal, mas que o grande piloto era muito melhor, era o Verstappen. Pelo amor de Deus, gente. Olha o número. É como alguém na época ficar questionando o Schumacher, por exemplo. Schumacher, ok, não, mas ele só teve pouca gente para disputar com ele. Ok, tem esse lado, tá, mas ninguém, você sabe, todo mundo sabe, ninguém ganha assim com essa parte. Isso cai no colo, entendeu? Então, assim, eu não comparo, eu comparo muito mais o Verstappen ao Senna, entendeu? Aí sim. Por quê? Eu vou tentar me explicar. Só que o Senna, na minha ideia, era uma personagem, não sei como é que vai ser, na idade se eles eram equivalentes, mas assim, eu acho o Senna um personagem muito mais rico, fora da pista, inclusive. Uma personalidade, tanto é que merecia um livro de 640 páginas, como você citou, entendeu? Agora, na pista, exclusivamente na pista, ele tem muitas características, o Verstappen, que o Ayrton tinha. Aquela coisa assim, não, ninguém, simplesmente assim, ninguém pode me ultrapassar, ponto final. Ou então é o seguinte, eu vou ultrapassar de qualquer jeito, ponto final. Então, quer dizer, essa sensação de que eu tenho que sair na frente, qualquer que seja o preço, como o Martin Brundle fala no livro, fala na entrevista, assim, e ele foi um grande adversário do Ayrton na Fórmula 3, o Martin Brundle fala assim, o Ayrton era o seguinte, quando você chegava para disputar uma prova com ele, é como se ele olhasse para você e dissesse assim, olha, aqui a gente vai chegar. Se você continuar, a gente vai bater, mas eu não vou frear, entendeu? Então, era isso que ele falava para os outros pilotos, entendeu? Então, isso aí eu acho que tem gente que acha que isso é qualidade, entendeu? Eu acho que isso não é uma qualidade. A qualidade é fazer, por exemplo, o que o Hamilton fez ontem, é não fazer jogo sujo, entendeu? Por mais que ele pudesse ser prejudicado num acidente, ficar fora, mas vamos pensar o seguinte aqui, se eles enroscam, também havia a possibilidade de repente, no enrosco deles, o Verstappen ficar para trás e o Hamilton terminar na frente, entendeu? Ele podia pensar isso, até porque ele já terminou uma corrida e venceu uma corrida com 3 rodas, vocês lembram disso? Sim. Né? Quer dizer, então, o comportamento dele foi digno. Exato. E eu acho que isso conta, né, Ernesto? Num campeão, a ética conta. Você pode ser campeão sem ética, mas se você for campeão com ética, você terá uma distinção a mais. Eu não estou dizendo que o Ayrton, eu como biógrafo, falei isso porque o Ayrton não tinha caráter, não é isso não. O Ayrton tinha outra coisa, ele tinha ele era uma volúpia incontrolável, uma obsessão quase patológica. Uma obsessão religiosa, ele era uma coisa impressionante. Então, quer dizer, e era um personagem muito rico em todos os aspectos da vida dele. Então, é o seguinte, eu não comparo. Eu acho que o Verstappen, ontem eu vi uma entrevista dele inteira no site pf1.com, uma entrevista de uns 15, 18 minutos. E ele parecia que, óbvio, o cara estava dando entrevista no dia que foi campeão mundial. Então, muito prolixo, falando da própria família, falando que até o casamento dos pais acabou um pouco por causa da carreira dele e tal. E assim, pode ser que ele esteja começando a crescer e tal. Mas, pelo amor de Deus, gente, que nem comparar o Lewis Hamilton com o Verstappen, pelo amor de Deus. Tá? A minha provocação final ficou bastante respondida, mas eu vou fazer assim mesmo, já que o meu trabalho aqui é perguntar.
Hamilton é maior que Senna? Olha, para nós brasileiros não, né? Claro, né? Mas eu acho que para o mundo, eu acho que o Hamilton já, até porque, diferentemente do Schumacher, que era uma figura absolutamente, digamos, inóspita, fora do paddock, o Hamilton tem sido um personagem do mundo. Ele tem sido, ele fez a Mercedes trocar a cor dos carros, por exemplo, entre outras coisas. Ele se posiciona, ele tem uma disciplina mental admirável. Que estímulo o cara vai ter para começar uma temporada do ano que vem, imaginando. Acho que a única coisa que eu acho que pode estar acontecendo é o seguinte: o Toto Wolff dizer lá pro como é que chama? O Jorjão, né? O George Russell. O George Russell, diz, olha, aqui, menino, você está entrando, esse ano você vai ajudar o Hamilton a ser campeão, ok? Depois a gente conversa. Tá? Vai ter revanche. Acho que eles vão falar isso pro George. Se não falar, é uma loucura. Entendeu? Mas, em suma, eu acho que do ponto de vista... Agora, do ponto de vista da dramaticidade, não há nada que se compare ao que aconteceu com o Senna. Porque o Senna foi a única personalidade do mundo esportivo que morreu ao vivo diante de milhões de pessoas. E aí cria-se uma situação que a gente nunca vai saber onde termina a mitologia e onde começa a vida se ele não tivesse morrido aquele dia. Exato. Entendeu? Então, morreu disputando centímetro a centímetro com o seu desafiante. Exatamente. Né? O desafiante a metros atrás dele. Exato. Longe de mim. Imagina se acontece um acidente desse tipo com o Verstappen, por exemplo. Verstappen, pelo amor de Deus. Não. Embora não torça para ele. Pelo amor de Deus. Assim, se ele perde a vida, imagina o que aconteceria com o mito Verstappen. Entendeu? Então, a gente não pode desconhecer isso. Isso também é verdade. Quer dizer, não adianta você querer, não, é mentira o que eu senti pelo Senna quando eu vi ele morrer em Imola. Não tem jeito, as pessoas sentiram, as pessoas foram impactadas. Ele mudou a história da Fórmula 1. Ele provocou, ele fez com que a Fórmula 1 ficasse imensamente mais segura. Ele foi um trauma muito importante nesse sentido. Foi talvez o piloto mais importante nesse sentido, de provocar mudanças estruturais no esporte, de mudar o tipo de piloto que vai correr também. Porque eu acho, só para terminar, eu acho que a Fórmula 1 já foi o que o motociclismo é hoje. Hoje os malucos estão no motociclismo. Os malucos, antigamente, eram os pilotos de carro. Os carros ficaram... Hoje a turma corre mais cabeça. Mais... Eu já vi o próprio um dos pilotos que eu entrevistei, o de Grassi, o Rubem, fala assim, quando eu vi aquele gente, os caras, antigamente, ele diz na série isso, os caras vão direto a 200 por hora com um guarda-rei ali, os caras eram malucos, imagina, hoje eu bato, eu saio, bato o cinto, eu saio do carro. Entendeu? Às vezes sem guarda-rail, o Jim Clark bateu numa árvore, numa curva. Exatamente. Então, tentando responder ao Senna sem querer ofender a memória do meu biografado, assim, uma pessoa um ser humano admirável, incrível, eu acho que no conjunto da obra, no sentido, eles são muito parecidos, mas essa questão de... Eduardo, eu vou fazer uma resposta. Eu não tenho uma resposta para isso. Entendeu? Não tenho mesmo. Eu também não. Eu desisti há muito tempo das listas. Era só uma provocação que um repórter pode se permitir, mas... Até porque eu acho o seguinte, até porque eu acho que o Lewis Hamilton ele tem um pouco do Senna na pista. Assim, ele tem um pouco do Senna. E também não tem o Dick Vigarista. O Senna mais maduro, o Senna mais experiente, né? Onde as tensões... E o Hamilton até hoje não mostrou o que o Schumacher, infelizmente, teve, que era aquele Dick Vigarista. Sim, a falta de autocontrole. De não hesitar em fazer uma manobra absolutamente
desleal e tal. E que fez várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Nesse ponto, por isso que eu não coloco o Schumacher no padrão, no patamar dos dois. Eu acho que, pelo que eles fizeram dentro da pista e fora da pista, Hamilton e Ayrton são muito semelhantes. Concordo. A ética tem de fazer alguma diferença. Pô, pelo amor de Deus. Claro. Nanda, para a gente aqui, senão... Não, mas está tão bom ouvir que não dá vontade de parar. Assim, eu queria super agradecer, porque a gente, né, construiu um debate aí sobre cinema e automobilismo, mas foi uma aula sobre muitas coisas, sobre jornalismo, né? Sobre o cinema. A culpa é sua, você convidou um grande jornalista para ser entrevistado. Você que começou. E um grande jornalista para entrevistar. Então, não. A minha parte é fácil, fazer a pergunta. O Cine Esporte super agradece, assim, porque... Eu queria fazer uma palavra final. Assim. Primeiro, agradecer muito a vocês pela oportunidade de uma discussão sobre Fórmula 1 nesse nível que o Eduardo provocou, entendeu? Eu acho que os brasileiros esqueceram um pouco Fórmula 1, mas ela continua sendo, e isso que aconteceu no último final de semana mostra que ela continua sendo muito importante como esporte. E eu fico muito gratificado de ter sido, de meu filme estar abrindo esse festival. Quero agradecer mais uma vez a vocês e dizer que estou à disposição aqui para qualquer outro evento aí que vocês quiserem, tá bom? E agradecer muito meu querido amigo Eduardo Correia. Tá? Eu que agradeço. Nós que agradecemos também. Vamos reforçar aqui o convite para hoje, né, para a sessão de abertura. E é isso, eu acho que é um tema que... Eu acho que foi no texto do Edu que eu li, né, que são... Primeiro que são depoimentos sinceros, e esse trecho assim, me deixou muito impactada quando eu li, e são histórias que não contam, né, que a gente não vê ali quando a gente está assistindo um grande prêmio. Então, eu acho que isso enriquece muito, nos leva mais para esse universo e ver que esse universo tem muitas coisas além do ou só o carro, ou só ali o atleta, né? É um universo feito por pessoas, então tem toda uma riqueza que, às vezes, 1 a 2 horas na manhã de domingo a gente não consegue captar, né? Então, eu acho que um espaço como esse é realmente muito importante. Eu estou muito agradecida. Gosto de Fórmula 1, mas nunca acompanhei tanto, nunca li, então hoje eu aprendi muito. Eu acho que muitas pessoas também, e mais tarde com o filme, vai acompanhar também. Então, muito obrigada. Queria reforçar aqui que amanhã temos um outro debate às 19 horas sobre o filme Mulheres da Sexta, então também estão todos convidados. E também, novamente, reforçar que o Cine Esporte está na sua 5ª edição, começa hoje, dia 15, vai até o dia 20 de dezembro, mais de 21 filmes aí compostos, né, que compõem a exposição, e é patrocinado pelo Banco do Brasil e com o apoio da Granado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ernesto, Edu, muito obrigada. Obrigado a você, Nanda. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Abraço para o Leal, para o Antônio Leal. Tá? E contamos com vocês nas exibições e no debate amanhã. Até mais.